E agora a gente vem para a questão que a BFC mais gosta. Canudos. Canudos aconteceu em que período? O bom de Canudos é que ele aconteceu em 1896, 97. Aí quando a gente vê 1800, século XIX o Brasil é império, cuidado. O império acaba, como eu falei, em 1889, 15 de novembro, proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca. Canudos acontece em 1896, 97. Já é República do Brasil. E não apenas é República, mas nem República da Espada é mais. Certo? Lembrando que a República é dividida entre República da Espada, governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República Oligárquica, que é os governos da República do Café com Leite. Aqui, desde 94, acabou a República da Espada. Então a gente já vive na República Oligárquica. A Guerra de Canudos acontece no governo do presidente Prudente de Moraes. Primeiro presidente civil da República Brasileira. Certo? Quanto é que a prova pode cobrar? Dá o nome de outro. Professor, como é que eu vou gravar? Não precisa. Prudente de Moraes. Certo? Não precisa porque assim, se você pegar a República Prudente de Moraes, Venceslau Braz, Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Afonso Pena, Washington Luiz, você vai encontrar mais de 10 presidências diferentes. Você precisa gravar qual? Os mais importantes. Prudente de Moraes, porque é o primeiro a gente sempre tem que gravar para saber onde é que acaba um e começa outro. Certo? Aqui a gente pode gravar Hermes da Fonseca, que participa da Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, Rodrigues Alves, por causa da Revolta da Vacina, e Washington Luiz, que é o último. A gente gravou o primeiro, a gente grava o último. Washington Luiz, Júlio Prestes. E aí começa a Era Vargas. Certo? Não precisa gravar todos os nomes, não, porque é muito nome e é inútil. A gente grava o que a prova cobra, certo? A prova já cobra tanta coisa, né? Se a gente for gravar mais do que ela cobra, aí fica complicado. E aí Prudente de Moraes assume o governo. Quando ele assume o governo, pouco tempo depois começa uma revolta lá em Canudos. Vamos para Canudos. Como é o nome do líder de Canudos? Eu quero o nome, não quero o apelido não. Antônio Vicente Mendes Maciel. O que é que acontece? Ele nasce com pouco tempo de vida. A mãe morre, é criado pelo pai. Fazer uma abordagem rápida da história de conselheiro. O pai dele morre quando ele já é adulto. Ele herda a mercearia do pai. Ele era professor e advogado. Herda a mercearia do pai. Casa com a prima. Né? Eu costumo dizer que primo não é parente, como o pessoal conta. Né? E aí, imagine aí, eu quero casar. Tem as meninas aqui da frente e tem as meninas lá do fundo. Eu quero evitar a fadiga, como diz o cara de Chaves, né? O carteiro, Jaiminho. Eu prefiro evitar a fadiga. Eu vou lá no fundo buscar uma mulher. Tem tantas meninas bonitas aqui na frente. Fico por aqui. Foi o que o conselheiro fez. A prima já estava ali mesmo dentro de casa. Eu vou sair para procurar uma mulher. Pega logo aqui, que é a que está do lado. Já conheço. Prima. Casou com a prima. Dona Brasilina Laurentina. Que nome bonito. Pelo nome você já viu que o bicho já podia pegar. Né? Casou com a prima. Está trabalhando na mercearia. Não tinha muita preterição para esse tipo de serviço, mas herdou do pai. Decidiu provavelmente fechar mais cedo. Não teve o fluxo, mas pessoal, vou fechar aqui e vou para casa. Hoje em dia, né, graças a gente tem aí o WhatsApp, né, as redes sociais. Você chega aqui, manda o WhatsApp, chega para a menina e fala assim, amor, manda mensagem. Estou chegando, saí do serviço mais cedo. Quando você chega lá, quem estava nu já se vestiu já saiu. Não tem risco. Ele não tinha essa ferramenta. Chegou de supetão, quando abriu a porta, Dona Brasilina estava lá. Com quem? Com o Praça. O Praça, durante a história, que eu vejo que o Praça é miserável. Vocês que vão ser Praça, vocês já entram na polícia com essa alcunha, né? O comandante disse que o polícia tem 3 mulheres. Né? Se o comandante falou, quem sou eu para dizer o contrário? Né? Então, Prudente de Moraes era o presidente da época. Conselheiro tomou um corno da mulher. Tomou um corno, pensa num corno desaprumado. Tomou um corno, saiu andando. Isso é em 61, 1861. Ele sai andando de 1861 até parar em 1893. 22 anos de macho. Corno de 22? 32 anos de macho. Ou corno desaprumado. E aí ele sai andando e vagando pelo sertão baiano.
Nessas andanças, ele começa a pregar contra a República, as principais características de Canudos: anti-republicano. Por quê? Além das características pessoais, como o ponto do praça, o praça representa a República, a polícia, certo? Então, automaticamente, ele vai ser contra. Ele é anti-republicano porque a República cobra imposto, coisa que não existia. Professor, não existe imposto. E a Inconfidência Mineira, que foi por causa da derrama. E a revolta de Filipe dos Santos, que foi por causa do quinto. Isso não é imposto, mas é imposto sobre aquilo que eu produzi. Eu achei ouro, eu tenho que dar parte da coroa. Eu plantei açúcar, eu tenho que dar parte da coroa. Eu plantei café, eu tenho que dar parte do império. Certo? Mas na República, eu não produzi nada e eu tenho que pagar. Eu comprei uma casa, quando eu compro a casa, eu pago o imposto. Não é isso? O imposto já está incluso. No ano que vem, a casa já é minha? É minha, isso eu paguei. Eu paguei à vista. Eu não gosto de financiar, não. Eu comprei a casa aqui e paguei o imposto. Não sei quantos % do governo. Pronto. No ano que vem, eu já não pago a casa. Mas olha o IPTU lá. Por quê? Boa pergunta. Mas a República, ela traz esses encargos. Eu compro um carro, todo ano eu tenho que emplacar o carro. Independente se o carro é novo ou não. Isso não acontecia no Império. Então, o conselheiro, ele é contra a cobrança de impostos. Certo? Contra a cobrança de impostos, contra a República. E ele luta contra as questões sociais. Você pegar as características do Nordeste, a prova gosta de cobrar isso. Quais são as características que favoreceram para a revolta de Canudos? Fome, miséria, falta de emprego, a seca, tudo isso, as questões sociais. Tudo isso favorece o motivo da revolta em Canudos. Então ele sai andando e pregando contra tudo isso. Ele acredita que o rei tem o direito divino de governar e que a república é uma obra do demônio, que a república tirou o direito do rei. Em 1893, ele acha uma fazenda. Essa fazenda, Fazenda Canudos, ele decide fazer um assentamento. O nome desse assentamento é Belo Monte. E aí ele cria Belo Monte, às margens do rio Vaza Barris. Você tem um rio, tem água, né? Você pode beber água, pode plantar, tem toda uma estrutura e tem uma fazenda muito grande. Então ele decide fazer ali. E aí as pessoas começam a ir para Canudos. As pessoas seguiam ele. Quem seguiu ele já ficou lá. E aí os outros começam a escutar as histórias de Canudos. Em Canudos todo mundo trabalha, mas todo mundo come. Todo mundo tem direito a uma moradia. E aí as pessoas saem dos seus trabalhos, das suas fazendas. Aqueles jagunços que trabalhavam em nome dos coronéis abandonam seus postos e vão para Canudos. Vão para Canudos para poder viver essas questões. Há quem diga que Canudos era socialista por causa da forma como se tratava lá. Mas se a questão trouxer que Canudos era socialista, a questão está errada. Por quê, professor? Porque Canudos tinha um caráter social, mas o socialismo ele só vai ser fomentado depois de 1890. Então não tem como Canudos receber a alcunha de socialista, embora tivesse muitas características parecidas, mas ela não era socialista. Ela trabalhava com questões sociais e religiosas. Canudos foi uma revolta social? Foi. Foi uma revolta religiosa? Foi. Mas foi só religiosa? Não. Foi só social? Não. Foi religiosa e social. Certo? No social, pela luta da melhora de vida do sertanejo. E no religiosa, por características específicas. Quando a prova vai trazer, a prova vai falar sobre messianismo. Messianismo, porque o conselheiro era o Messias que iria salvar o povo nordestino. Vai falar de sebastianismo. Certo? Acreditavam que Dom Sebastião, que morreu lá, que desapareceu, lá em 1578, mais ou menos, rei de Portugal, ele sumiu e por causa da ausência dele do trono foi criada a União Ibérica. O parente mais próximo era Filipe II, que herdou Portugal e Espanha. Certo? Então, o pessoal ainda, perto de 1900, acreditava que Dom Sebastião ia voltar, sabe-se lá de onde, iria restabelecer o governo de Portugal. E que a Bahia iria ser anexada ao governo de Portugal. Certo? Essas são as características religiosas. E o misticismo. O pessoal acreditava muito na mística. O que é que acontece? O pessoal vai lá, tem muita gente em Canudos, compra madeira em Juazeiro para construir mais casas. Juazeiro pega o dinheiro e não envia madeira.
E aí depois o pessoal de Juazeiro fica na dúvida. Canudos tem muita gente. Isso vai dar merda. Os caras vão invadir o Juazeiro e o bicho vai pegar. Aí solicita ao governo do estado proteção. O governo do estado manda 100 homens para guarnecer Juazeiro. Os homens estão lá em Juazeiro, ninguém invade. Alguém tem uma maravilhosa ideia de invadir Canudos. Já que eles não vieram, vamos atacar. Marcham para Canudos. O conselheiro já previu isso. Então, numa cidade chamada Uauá, que é no meio do caminho entre Juazeiro e Canudos, tem uma emboscada. Os 100 pessoais da polícia são emboscados e facilmente abatidos. Juazeiro solicita mais uma vez ao governo. O governo manda 250 homens, com o intuito de acabar com Canudos. O pessoal marcha para Canudos, mais uma vez é derrotado. Aí, pedem auxílio ao presidente da República, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes manda 1000 homens, sob o comando do coronel Moreira César, que tinha o nome de Arranca-Cabeças. Depois da guerra, ele arrancava a cabeça de todo mundo e botava na estaca, para mostrar que ele era sanguinário. No primeiro dia de guerra, Moreira César morre. No primeiro dia. Aí todo mundo sai correndo, perdeu a guerra de novo. Aí o presidente fala, rapaz, agora o bicho pegou. A República está sendo desmoralizada por um bando de fanáticos. O que é que eu vou fazer? Pediu para o ministro da Guerra. O ministro da Guerra mandou 8.000 homens a Canudos. E aí a pobre da Canudos não teve o que fazer. Os coronéis que lá chegavam, cercaram a cidade de Canudos ao invés de atacar. Se atacasse, corria o risco de perder. Cercou, o pessoal começou a passar fome, porque, embora eles plantassem lá, eles tinham que comprar de fora, também para poder subsistir. Tinha mais de 20.000 pessoas em Canudos. Enfraqueceu, com enfraquecimento, deram uma determinação de rendição. Algumas pessoas se renderam, e aí eles atacaram. E só sobraram, na último flanco, na praça central, 4 pessoas. 2 homens e 2 crianças com a arma na mão, que foram massacradas. Quem se rendeu, professor? Morreu também. Não pode ficar ninguém. E quem contou a história se não sobrou ninguém? Um cidadão chamado Euclides da Cunha, que era jornalista e escreveu o livro chamado Os Sertões, narrando a história de Canudos. Certo? E só para a gente lembrar que Euclides da Cunha passou aqui esse período todo em Canudos. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, o que aconteceu? O praça. A mulher dele estava com uma criança de colo. O cara passou 1 ano em Canudos. A mulher tinha uma criança de 2 meses. 9 meses mais 2, 11. Está faltando 1 mês aí. Né? O praça foi lá e fez um menino. Ele assumiu o menino. Depois a mulher deu mais 2 meninos para o praça. Aí ele se revoltou e foi matar o praça. Morreu. Né? Foi assassinado. Descarregou a pistola, o praça pegou a armazinha dele. Depois dele descarregar, deu um tiro e ele morreu. Ele morreu, o cara ficou vivo. Alguns anos depois, o filho pequeno de Euclides, o primeiro, o primogênito, falou, vou vingar meu pai, deixa eu crescer. Cresceu, foi atrás do praça. Descarregou a pistola, a arma, o praça deu um tiro, matou o menino. E nisso ele continuando com a mulher de Euclides, né? Continuou com a mulher. Depois, a mulher estava coroa, a gravidade já fez o efeito, né? O que tinha que cair, caiu. O praça era novo, tinha 19 anos quando pegou. A menina ela tinha mais de 30. Aí o que é que ele fez? Pegou a novinha. E aí acabou a história de Canudos. Começa no corno e acaba no corno. Brincadeira. E os 2 cornos envolvendo a praça. Pelo menos não foi o praça que foi corno.